Audiobook do livro Dylan e Meg, Quando Amor é o Destino, capítulo 11. Estava deitado na minha cama, os pensamentos turbilhando, uma batalha silenciosa que tomava conta de mim. Eu tentava entender, racionalizar, mas tudo o que eu sentia por Meg estava além de qualquer lógica. Quem eu era, o homem que eu pensava conhecer tão bem, já não fazia sentido. Nunca fui de pensar demais, sempre viver no agora, no beijo do momento, no toque sem promessa, no calor que se dissipa assim que o sol nasce. Era mais fácil assim, sem laços, sem perguntas, sem feridas. Mas alguma coisa mudou, e essa mudança tem nome, cheiro, voz. Meg. Eu a observei desde o começo. Era impossível não notar. Ela não fazia esforço para chamar atenção. E talvez fosse exatamente isso que me deixava tão preso. Havia nela uma calma que contrastava com o meu caos. No início, achei que era só o desafio. Ela não caiu no meu jogo. Nenhum sorriso fácil, nenhum passo em falso. E isso me irritou, me instigou. Me fez querer vê-la desmoronar, como tantas já desmoronaram por mim. Mas quando me dei conta, eu é que estava desmoronando. Eu tentei resistir. Eu sempre soube como controlar as coisas, como manipular o ambiente ao meu redor. Mas com Meg era diferente. Desde o primeiro instante, quando vi seus olhos se desviarem de mim, quando senti o peso da sua indiferença. Na noite em que a vi beijando Pedro, algo despertou dentro de mim que eu não esperava. Eu nunca fui o tipo de homem que se apega, que sente ciúmes. Eu percebi naquele momento, com uma clareza desconcertante, que não queria vê-la com mais ninguém. Ela era minha, de alguma forma que eu ainda não entendia completamente. E isso me fez tomar a decisão de não ficar mais com a Liv. Eu sabia que se continuasse ali, nunca teria uma chance com a Meg. Meg me incomodava de uma maneira boa e desafiadora. Eu não sabia como lidar com a forma que ela me fazia sentir. Como eu não conseguia mais tirar ela da minha cabeça, mesmo quando estava com outras mulheres. Eu sempre fui o tipo de cara que adorava o jogo. As mulheres estavam sempre ao meu alcance, sempre fazendo o que eu queria, quando eu queria. Mas Meg, ela não se encaixava nisso. Ela não me deixava controlar nada, nem mesmo a forma como o meu coração batia mais rápido cada vez que ela estava perto. Quando eu levei ela para minha casa e a tive ali, deitada ao meu lado, como aquele jeito meio perdido, meio doce, a voz embriagada, os olhos tentando se manter abertos. E eu estava tentando com todas as forças não fazer uma besteira. Porque bastava um gesto dela, um só, e eu a beijaria. Tocaria nela. Tinha alguma coisa nela que me desarmava, que me fazia querer ser um homem melhor do que eu era. E ao mesmo tempo, me fazia querer perder o controle. Quando ela riu e disse que eu era gostoso, meu coração bateu mais rápido. A Meg me achava gostoso. Isso podia parecer bobo para qualquer um, mas vindo dela, parecia um elogio que valia ouro. E aí ela pediu para eu não virar de costas para ela. Os olhos dela estavam diferentes, estavam tão intensos, como se gritassem algo que a boca dela não sabia dizer. A gente ficou se olhando e foi aí que ela disse aquilo. Eu nunca tive um orgasmo. Aquilo me desmontou. Nunca por julgamento, nunca por surpresa, mas porque eu senti que ela estava me entregando uma parte crua, íntima, real dela. E isso me tocou de um jeito estranho, porque não era um convite, era uma confissão. Uma vulnerabilidade tão profunda
que eu não sabia se devia abraçá-la ou fugir. Eu quis tocá-la. Deus, como eu quis. Quis mostrar que alguém pode tocar seu corpo com respeito, com carinho. Mas eu sabia, ela estava bêbada. E mesmo que o corpo dela dissesse sim, eu não saberia se era real. Eu queria o real. Com ela, só o real importa. Então falei o que meu coração gritava. Não vou tocar em você, Meg. Por mais que eu queira muito. Hoje não. E virei de novo, não por falta de vontade, mas por respeito, porque o que eu sentia por ela já estava deixando de ser desejo e começando a virar amor. Sim, amor. Aquele sentimento idiota que eu achei que nunca sentiria por ninguém. Na manhã seguinte, ela estava sóbria e estava ali, na minha cama, tão próxima, tão minha por um instante. E então eu a beijei, e eu sei exatamente por quê. Porque eu não aguentava mais segurar. Porque ela me olhou com aquele medo nos olhos, mas também com desejo. E foi perfeito. O beijo, o arrepio, o jeito como ela derreteu nos meus braços. Mesmo lutando contra si mesma, aquilo não foi um erro, foi real. Foi nosso. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, que seria capaz de me entregar de forma tão vulnerável. Mas eu estava, de certa forma, me rendendo ao que sentia. Marquei um encontro com ela em uma sorveteria, com a desculpa de entregar o seu vestido. Ela pareceu apressada, claramente querendo fugir de mim, fugir de nós. Tentei extrair dela o que ela sentiu após o nosso primeiro beijo. E ela, com toda a frieza que me desmontava, chamou-me de casca sem conteúdo. Casca sem conteúdo? Então era assim que ela me enxergava? Aquilo me desmoronou. Nunca me vi dessa forma. E eu me apresentava assim, e nunca percebi. Mesmo em Vegas, quando eu deveria estar curtindo, afundado entre muitas pernas, ela estava ali, nos meus pensamentos, me consumindo. A frase casca sem conteúdo reverberava em minha mente, me tirando a paz. Descontrolado, liguei para ela de madrugada e mais uma vez, com maestria em indiferença, ela me negou, me deixando consumido em minha loucura, chamada Meg. No show do Jota Quest, a multidão vibrava. As luzes piscavam no ritmo da música, mas eu só conseguia olhar para ela. Meg. Ela dançava leve, quase flutuando, com aquele sorriso que me desmontava por dentro. Ai, como ela estava linda, mais linda do que eu lembrava. E olha que eu já tinha tentado esquecer. Juro que tentei, mas não dá. Ela não sai de mim. E quando tampei os olhos dela, com um gesto meio idiota e meio desesperado, ela sabia que era eu. Eu sabia que ela sabia. Quando ela se virou, nossos olhos se encontraram e naquele segundo o mundo se calou. O som sumiu. A plateia sumiu. Só restava Meg. A música mudou. O vocalista falou de casais apaixonados e eu estava ali, perdido nela. Cheguei mais perto. Minha boca encostou na orelha dela e eu sussurrei. Conhece essa música, Meg? Ela respondeu que não. Eu confessei a ela que a letra era exatamente o que eu sentia por ela. Cada verso me expôs. Cada palavra era como se fosse arrancada da minha alma. E então ela me beijou. Foi o beijo mais intenso da minha vida. O tipo de beijo que não dá para explicar. Só sentir. Era como se tudo fizesse sentido. Como se o universo dissesse: agora sim, Dylan.
Agora você entendeu o que é amar. Depois de todos os nossos momentos, parecia cada vez mais inevitável não viver esse amor. Mas ela conseguia. Conseguia me ignorar. Conseguia me fazer ser esquecido. Me negou muitas vezes, tudo ainda por culpa e por fidelidade a Liv. Quando eu fui fazer um trabalho na casa de um amigo, não imaginei que encontraria ela no elevador do prédio. Aquilo não era o acaso, não podia ser. E por mais que ela demonstrasse que não me queria, eu não pude deixar de insistir. E que bom que eu insisti. Tive ela só pra mim a noite inteira. Despi aquela mulher com o desejo contido de meses. Finalmente, ela estava se entregando a mim. E eu pude dar pra ela o seu primeiro orgasmo. Fui eu. Isso era um prêmio particular. Não teria mais volta. Enfim, seríamos um casal. Mas ela, mais uma vez, me afastou. Me enlouqueceu. Disse que o sentimento dela não passava de físico, que não era o suficiente para assumir. Eu acreditei como uma fuga. Então, eu voltei a ser quem eu era antes. O Dylan das festas, dos sorrisos vazios, rodeado de mulheres que não significam nada, só para calar o nome dela ecoando na minha cabeça. Mas tudo soa falso, até o sexo. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem toque que apague o dela na minha pele. Elas gemem, elas riem, elas se jogam aos meus braços, mas é como estar num palco. Eu atuo, mas não sinto. Porque a Meg levou o Dylan, que eu nunca havia conhecido com ela, quando fecha a porta para o que sinto.